Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e CIA e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Você sabe como fazer um carregador de baterias, seja de carro ou de moto, usando fontes de celulares? Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Eu gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Diferente dos vídeos que nós temos no YouTube, hoje eu vou apresentar como fazer uma fonte que vai carregar baterias de carro e de moto e os cuidados que você deve ter quando for produzir essa fonte. São sugestões que eu vou dar exclusivamente neste canal. Eu gostaria de pedir aos participantes do canal para que tome muito cuidado com o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Estão morrendo muita gente no Brasil. Muitos sonhos estão sendo sepultados. Não seja a próxima vítima e não faça a próxima vítima. Obedeça às recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, e também do Ministério da Saúde do Brasil. Fica em casa, lavem suas mãos, usem máscaras. Como eu falei no início, é comum você ver bastante vídeo de como construir um carregador de baterias automotiva ou de moto usando fontes de celulares. Mas nesse vídeo, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para todo mundo é tomar cuidado e saber exatamente qual fonte que eu tenho que usar ou qual fonte eu posso usar. Primeira observação. Quando eu for construir a fonte, tomar cuidado e verificar, porque esses pinos quadrados não são mais comuns hoje em dia. Então, é uma fonte de celular de 5 volts, de meio ampere, porém, eu vou ter dificuldade em encontrar uma tomada, salvo Benjamins, que tem no mercado bastante aí, para encaixar isso aqui. Então, se eu quero facilitar o meu projeto, se for possível, eu evito usar pinos nesse modelo. O ideal é darmos preferência a seguir o modelo novo, o modelo padrão hoje, né? Na elétrica. Embora esse aqui não tenha o fio de aterramento, ele se encaixa no padrão novo de tomada, evitando assim usarmos gambiarra igual a que eu tive que usar para mostrar aqui o desenvolvimento dessa fonte. Embora você ouve as pessoas falando que pode usar qualquer fonte, você precisa tomar muito cuidado. Isso aqui é uma fonte de computador. Olha aqui, ó, de computador não, de carregar celular. Bonitinha, com cabo e tudo. Só que se você testá-la, eu vou fazer isso aqui agora, eu tenho aqui ó, um teste, eu tenho aqui uma montagem que eu fiz para testar a fonte, deixei um plug livre aqui, ó, vou conectá-lo e vou testar. Quando eu observei esses cabos grossos aqui, eu desconfiei, porque normalmente não é comum essas fontes de carregar celular ter cabo muito grosso assim. Isso aqui é mais ou menos 1,5, se não me engano. Mas olha o que acontece, ó. Eu vou colocar na corrente alternada, que durante o pré-teste eu percebi que não era uma fonte de corrente contínua ou de tensão contínua. Olha lá, ó. Olha no multímetro. Olha lá, 118 volts alternada. Então tem que tomar cuidado com essa afirmação que muitas vezes nós acabamos por fazer, de que qualquer carregador de celular vai servir.
Olha, isso aqui é um carregador de celular. A estrutura é de um carregador de celular. O cabo é de um carregador de celular. Porém, o que nós temos nele é 118 volts alternado. Então já vou tirá-lo fora para nós não cometermos erro. Outra sugestão. Nos meus canais eu tenho vídeos de como associar fontes em série e em paralelo. Se eu quiser montar uma fonte de 12 volts, eu posso montar 12 fontes de 1 volt na associação em série, que vai me dar uma fonte de 12 volts ideal para carregar a bateria. Todavia, eu vou precisar de 12 plugs desses aqui, tá vendo? Ó? Agora imagine você encontrar uma associação, pode ser uma régua, né, que tenha bastante tomada, ou essa gambiarra que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para apresentar esse experimento. Imagine você encontrar 12 tomadas para você encaixar isso. Embora a eficiência não vai mudar, se eu associar em série 12 fontes, eu terei 12 fontes de 1 volt, eu terei 12 volts. O ideal é você tentar evitar fazer isso. Quanto maior a voltagem, os volts da fonte, melhor. Por exemplo, se eu tenho aqui uma de 5, outra de 5 e outra de 5, eu tenho uma fonte de 15 volts. Então, em apenas 3 plugs de encaixe, eu já tenho uma fonte ideal para carregar a minha bateria. Se de repente eu quiser evitar também associar 3, igual aqui eu tive que associar 4, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para me dar uma tensão legal ali. Se eu quiser evitar, já existe no mercado, existe por aí em algum lugar, essas fontes aqui, ó. Essa aqui é direta de 12 volts. Então, se eu tenho aqui uma de 12 volts e pego uma de 5 volts, eu tenho 17 volts. Se eu pego uma de 3 volts ou uma de 4 volts, a soma total aqui, essa já me ajuda, já me elimina, né? No meu caso aqui, ó, no meu caso já elimina duas, pode-se dizer, elimina duas, porque aqui eu tenho uma de 5 e as outras aqui são de 3,5 e 4,5. Então já me elimina duas. Então aqui eu tenho uma de 12, posso pegar uma de 3 que vai dar 15, posso pegar uma de 5 que vai dar 17. E inclusive já tem também por aí no mercado fonte de impressoras, impressoras de papel, máquina de Xerox, que tem de 12, 17 volts, 36 volts, 44 volts. O ideal é você encontrar uma fonte que seja boa para carregar a sua bateria sem danificá-la, e que evite de você fazer um monte de associação precisando de um monte de plug de encaixe que não é fácil de você encontrar, salvo se você já tiver uma régua na sua casa. Em relação às fontes, embora eu tenha no meu canal como associá-las em série, eu vou demonstrar aqui para as pessoas que ainda não conhecem os meus canais, para quem ainda não teve a oportunidade de visitá-lo. Primeira coisa que eu preciso verificar é se o plug de encaixe é do padrão convencional que eu tenho na minha residência. Então está aqui, eu tenho. Segunda coisa, eu preciso verificar quem é fase, quem é neutro, ou quem é positivo e quem é negativo. Então eu vou mudar aqui para 20 volts, porque eu já fiz um pré-teste nessa fonte. E olha lá, como é que eu sei quem é positivo e quem é negativo aqui? Olha aqui, ó. Eu primeiro vou encostar em um e encosto no outro. Olha no multímetro. Só que eu preciso ligar na tomada, tá? Uma pequena falha técnica, eu vou ligar na tomada lá no plug, tá aqui, ó. Liguei. Agora sim, agora vai ter que funcionar. Primeira ponta, segunda ponta. Olha lá. 5,16 volts. O que que indica? Indica que onde está o vermelho aqui, a ponteira vermelha é positiva, e onde está a ponteira pretinha, né, é negativa. E como é que eu sei disso? Se eu invertesse, eu vou pôr a vermelhinha na preta, olha aqui, e vou pôr a preta na
na outra mais próximo de um marronzinho. Tá vendo o sinal negativo? Esse sinal negativo está dizendo que aqui tá invertido o meu circuito. Ou seja, esse cara é o positivo e esse cara é o negativo. Então eu identifiquei isso em uma das fontes que eu vou usar e vou fazer a mesma coisa na outra fonte. Espera aí, mas essa aqui tem 4 fios, e agora? O que eu faço? Uma informação muito importante, independente de sabermos que aqui nós temos fios para dados e fios para alimentação, sempre é ideal você testar. Porque o que acontece é que muitas fontes que vêm de fora do Brasil, elas não seguem uma padronização de cores. Você vai encontrar neutro, amarelo, vermelho, cinza, fase cinza, amarela. Então a coisa mais básica e importante, teste todas. Aquela que fechar contato de 5 volts, aquelas duas que fecharem contato de 5 volts, ou de acordo com a voltagem que está marcando na fonte, vai ser os 2 fios de alimentação. Então nós vamos testar essa aqui também. Vou desencaixar aqui, desencaixei, e vou encaixar essa lá. Vou trazer aqui mais próxima. Olha lá. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o vermelho no vermelho e o preto no preto. 4,92. Essa é um pouquinho menor. Atenção, é 5 volts, arredondando. Tá? Mas, de repente, eu fizesse essa medida aqui e não me desse nenhum valor, eu ia descascar esses dois aqui e ia fazer a mesma coisa. Bom, eu já sei que tem 5 volts, agora eu quero saber quem é positivo e quem é negativo. Eu ponho aqui e vou olhar lá no multímetro. Se não tiver o sinalzinho de menos na frente do número, eu vou ter certeza que esse vermelhinho é positivo e que esse preto é negativo. E como é que eu faço uma associação de fonte em série? A regra é básica. Sempre o positivo de um lado vai com o negativo do outro. Olha aqui, ó. Esse é positivo, esse é negativo. Então tá aqui, ó. O positivo de um lado sempre no negativo do outro. Então agora eu vou conectar, olha aqui, vou conectar o outro lado também. Conectar o outro lado, não, o outro lado vai ser para fazer a medida no multímetro. Agora eu vou ligá-los na tomada. Eu vou ter que desligar um aqui, porque eu preciso de 2 espaços. Olha aqui, deixa eu trazer para cá para que vocês vejam. Ó, eu preciso de 2 espaços para encaixá-los. Lembrando que um tinha 5 volts e o outro tinha 5 volts, ou seja, 10 volts. Vai dar uma diferencinha pequena, mas isso é normal. Vou medir aqui, ó. As 2 pontinhas que sobraram foram uma positiva e uma negativa. Então, vou medir aqui, ó. Eu vou colocar aqui invertido para vocês verem lá no multímetro. Olha lá. 10 volts, exatamente 10 volts. Está invertido. Então, eu vou pôr a vermelhinha aqui no vermelho e a pretinha aqui no pretinho. Olha lá. 10 volts. Então, é assim que nós fazemos a associação em série de fontes de tensão. Sempre o negativo de uma fonte no positivo da outra. Deixa eu desencaixar aqui, isso. E aí, vai ser sucessivamente essa ideia. Se eu quiser, vamos supor que tem 10 volts. Não é ideal para mim carregar minha bateria. Eu preciso, a bateria ideal para ser carregada, o carregador ideal para uma bateria, ele precisa ser maior, não muito maior, do que a tensão que tem aqui. Se o fabricante diz que aqui tem 12 volts e eu colocar um carregador de 10, ele não vai ser eficiente, ele não vai carregar da maneira que deveria ser carregado. Então, se de repente eu pegasse mais uma fonte de tensão de 5 volts, ia dar 15 volts. E qual é a ideia de ligar? É a mesma. O negativo de uma fonte da sequência aqui no positivo, ó, o negativo dessa sequência no positivo da outra sequência. Aí eu teria 3 fontes ligadas em série que eu ia conectar nas tomadas ou na régua de tomada.
e aí me daria exatamente 15 volts. Eu vou demonstrar a que eu construí aqui. Olha aqui, ó, essa eu construí, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No futuro eu vou construir com apenas um para demonstrar para vocês. Eu encontrei um carregador de uma impressora que tem 16 volts e meio. É ideal, é fantástico. Não precisa esse monte de conectores e nem de fazer uma gambiarra, né, para que você tenha a sua fonte. Só que eu quero mostrar o quê? Quero mostrar a eficiência. Olha aqui, ó, eu construí, eu associei 4, como eu mostrei aqui, ó. Eu tenho 4 fontes associadas da mesma maneira que eu associei as duas que eu mostrei para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu construí 2 jacarezinhos simples baratinho com fio de telefone, aqueles fio antigo. Um já está aqui no neutro e esse aqui eu vou pôr no positivo. Deixa eu mostrar primeiro quanto é que tem. Vou mostrar primeiro sem ligar. Esse aqui eu construí com mais de 20 volts. Eu vou até mudar aqui para 200 volts. Olha aqui, ó, uma ponta de um lado. Deixa eu só inverter. Positiva de um lado, negativa do outro. Olha lá no multímetro quanto é que nós temos nessa fonte. 21 volts. Olha aqui. 21 volts. Então eu construí essa fonte de 21 volts. Pode ser usada para carregar a minha bateria? Pode. O que precisa a pessoa ter sempre em mente? Eu não posso deixar essa bateria 24 horas na tomada, carregando. Olha lá, ó. O multímetro subindo, ele vai subir, o que indica que ela está carregando. Eu já fiz testes preliminares. Essa bateria, ela, em apenas 1 hora, ela ficou com uma carga perfeita. Se eu deixasse 2 horas, ela ficava totalmente plena. Foi o que eu fiz depois do primeiro teste. Essa bateria aqui, ó, nós temos a luzinha, que através da câmera não dá para mostrar, mas ela está verdinha. O fabricante dessa bateria tem aqui uma escalinha aqui, ó, verdinho carregada, escuro, pretinho, descarregada e um transparente, né, um meio alaranjado sobrecarregada. Nesse caso aqui, ó, tá bem verdinho. Infelizmente a câmera não demonstra lá dentro que tá verde, mas a ideia é essa. Olha lá, ó, tá subindo, vai para 12.8. Outra observação. Essa bateria vai chegar a 21 volts? Não, ela não vai chegar nunca a 21 volts. Ela vai chegar no máximo aqui a 12.8, a 13 e aí pronto, acabou, carregou, ela para. Ela para aqui. Esse sistema não vai estar forçando a carga da bateria. Mas mesmo assim a recomendação é: não faça uma de 22, não precisa. No máximo até 15 ou 16, ela está perfeita. E aí você vai ter uma bateria feita de sucata. Coisas que você encontra jogada no lixo por aí hoje em dia. Você encontra um monte de fontes de celular jogadas, fontes de impressoras e outros tipos de fonte. Nesse caso aqui em específico, eu fiz para experimento, para teste, para avaliação. Demonstrou uma eficiência muito boa. Eu estava com plano de comprar um carregador de baterias para mim. Depois que eu fiz isso e vi a eficiência, já não comprarei mais. Ou seja, economizei aí mais de R$200. Então o objetivo do vídeo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou ou se isso te ajudou em alguma coisa, dê um joinha, ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.